Portanto, estamos hoje reunidos aqui com o chefe Vítor Sobral para falarmos da campanha Let's Talk About Pork, uma campanha europeia, para desmistificarmos um bocadinho aqui o consumo de porco. Certo, chefe? Sim. Porco é um produto extremamente importante na mesa portuguesa. Se estivermos a falar da cozinha regional portuguesa, ele tem uma importância muito grande. Se estivermos a falar da cozinha internacional portuguesa também, e mesmo hoje naquilo que se chama a cozinha de autor ou a cozinha contemporânea. Ele faz parte da nossa história ao longo dos séculos. Eu, pessoalmente, como cozinheiro, tenho que confessar que tudo o que se faz em Portugal com porco, e nós temos, de alguma forma, uma forma familiar e ao mesmo tempo histórica de até os ossos servem para fazer sopa. Portanto, os ossos do porco têm muita gelatina e então qualquer coisa que seja fervido com ossos de porco é realmente uma mais-valia para a seguir comermos, não só ao nível nutritivo, nutricional, que é mais rico nutricional, mais riqueza que nós colocamos no prato, mas também a nível de sabor. No que diz respeito às conservas e no que diz respeito aos enchidos, temos também uma diversidade que eu diria que não é fácil ter, maior, e também tem que ser nacionalista melhor. No que se passa relativamente à confecção das peças todas, nós também temos imaginação para, contudo, usar tudo o que existe no porco. O rabo, as orelhas. Eu lembro-me quando era criança, mal havia a matança do porco, o rabo e as orelhas davam logo um petisco. Portanto, eles eram colocados no carvão e eram grelhados e era logo a primeira coisa que se comia do porco. Mas depois também havia o ritual de comer a seguir as miudezas, o fígado, o rim, tudo isso. E depois, mais tarde, sim, se comia a chamada parte nobre do porco. É verdade. Em termos nutricionais, eu não sei se o chefe também consegue identificar isto nos seus restaurantes, mas eu no consultório sinto que existem cada vez mais mitos associados à carne de porco. Se ela está tão enraizada na nossa tradição enquanto portugueses, o que é facto é que parece que se tem deixado um bocadinho o seu consumo muito com base em mitos e em que uma carne de porco não pode fazer parte de uma alimentação saudável, que os enchidos devem ser completamente eliminados da alimentação por ser um alimento processado. Tem notado isso também nos seus restaurantes? Não, porque na verdade nos meus restaurantes eu tenho a preocupação de transmitir a ideia que todo o produto que eu uso é um bom produto. E quando falamos em produtos processados, existem produtos processados e existem produtos feitos com tempero. São coisas um bocadinho diferentes. Eu acho que há um mito, e talvez a nutrição e os próprios profissionais dessa área podem explicar melhor que eu, que é, há um mito sobre a gordura. Mas a gordura há gordura boa e gordura má. Normalmente, 1 grama de gordura tem 8 ou 10 calorias, não é? Não podemos comer 1 quilo, mas se comemos gordura boa, podemos comer mais. Já que vamos comer gordura, que comamos boa. Seja boa. E é aí que entra também, no fundo, a gordura do porco, não é? Gordura de porco é maravilhosa. Não dá para comer 1 quilo. Claro. Eu costumo dizer, meio a brincar, meio a sério, que o cozido à portuguesa provavelmente é o prato mais equilibrado a nível nutricional que nós temos. Eu até costumo brincar a dizer que até um vegetariano pode comer, que se comer só o feijão, o grão, os legumes e o arroz, consegue comer. A questão é que não dá para comer um prato com 1 quilo de carnes e de os enchidos de um cozido. Então, tem muito mais a ver com a quantidade que nós comemos e aquilo que escolhemos comer do que propriamente em ser uma carne ou muito gorda ou que é processada. Tem a ver com a qualidade. Relativamente àquilo que nós chamamos de processado, nós, se lermos uma ficha técnica de um enchido bem feito, ele garantidamente tem sal, não é? Há de ter, porque faz parte da nossa cultura, vinho ou vinagre. Pode ser vinho ou vinagre, especiarias,
e, em alguns casos, ervas aromáticas e o alho também entra e a cebola. Tudo o que seja mais que isso, não sei o que é que lá está a fazer. Então, eu acho que o consumidor que gosta de comer porco e que tenta estar o mais informado possível, das primeiras coisas que tem que fazer quando acha que está a comer alguma coisa processada é ler o rótulo. Se ele ler o rótulo, percebe se está a comer um bom produto ou um mau produto. Fiambre. Fiambre não é mais que uma salmoura colocada dentro de uma forma e que é cozida a baixa temperatura e fica com aquele formato. Agora, há fiambres que nós vamos ler o rótulo e não é nada disso. E os aditivos e etc, químicos. Eu nem não é? vou falar porque eu, como sou cozinheiro, não conheço nada disso. Claro. Eu só conheço produto em natura. O resto, para mim, tudo o que entra desse tipo de produtos na composição e no dia-a-dia da mesa não conta. Como cozinheiro, para mim isso não conta. Porque eu não uso. Certo. E o chefe falou de uma coisa muito importante, que é, naturalmente, o tamanho das porções, a moderação no consumo tem um papel muito importante, porque a carne de porco nutricionalmente é uma carne de alto valor nutritivo, muito rica em proteínas, de alto valor biológico, portanto fornece-nos todos os aminoácidos essenciais, é rica em zinco, é rico em vitaminas do complexo B, portanto até em termos de saúde, não só não faz mal, como também aporta benefícios, não é? O colagênio, falou, e muito bem, na questão dos ossos, o colagênio é importantíssimo e tão valorizado, não é? E se nós podemos aproveitar o colagênio do próprio animal in natura, porque andar, se calhar, a fazer suplementos, não é? Não faz sentido. Com colagênio, não faz sentido. Tanto que a cozinha chinesa é uma cozinha com poucos recursos e a coisa que eles mais procuram é um osso para ferver o caldo, para fazer o caldo, não é? O colagênio, como falou, é fundamental na nossa alimentação. E há outra coisa que eu acho que também devemos chamar a atenção às pessoas. Nós não precisamos comer 500 gramas de carne todos os dias. Mas, se nós pensarmos na nossa cozinha regional, é um caldo fervido. Um caldo fervido que leva arroz e um bocadinho de proteína. Um caldo fervido que leva massa e um bocadinho de proteína. Um caldo fervido que leva pão e um bocadinho de proteína. Mesmo no caso dos guisados é a mesma coisa. A coisa só era mais farta nos assados. Porquê? Porque o fundo do assado dava para fazer pastéis, soufflés, rolos de carne, portanto, aí era mais farto. Caso contrário, toda a nossa base alimentar é água fervida com uma proteína e há alguma coisa de hidrato de carbono que vai, hidrato de carbono em legumes, que vai, no fundo, dar a riqueza maior sustentação ao prato. Nós não temos que comer todos os dias 300 ou 400 gramas de carne ao almoço e ao jantar. Podemos muitas vezes comer menos, estar lá, estar presente e mesmo esse menos vai trazer-nos tudo aquilo que nós precisamos, tanto a nível de paladar como a nível de nutrientes. Certo, e até podemos escolher carnes se calhar até com melhor qualidade, ou seja, que nós sabemos que têm uma criação de qualidade, que são produtos eventualmente até biológicos, não é? Com quantidades moderadas. Os estudos indicam que o consumo de proteína animal ronda mais ou menos 3 vezes mais do que aquilo que é recomendado, portanto logo aí nós estamos a incorrer Eu tenho uma teoria, porque muitas vezes dizem, mas tu estás a falar assim porque os teus clientes têm capacidade financeira para comprar, mas eu também tenho casa, não é? E tenho família, e a questão do comprar aqui tem a ver que se eu tiver que comer 2 dias arroz com 80 ou 90 gramas de carne ou um feijão com 80 ou 90 gramas de carne, eu como e fico bem. A questão é, eu tenho que escolher a qualidade tanto do arroz, como do feijão, como da carne. E em Portugal só come carne ruim quem quer. Certo. Nós temos as nossas raças autóctones, que são de ótima qualidade, a maior parte delas são de andar à solta, portanto andam em pasto livre. Temos hoje raças e produtores de carne biológica de altíssima qualidade e mesmo os porcos são criados em confinamento têm regras muito específicas porque estamos na Europa. Isto não é o circo de mobilidade, estamos na Europa. Estamos na Europa e a Europa tem regras para a criação dos animais e tem regras para a criação da carne de porco. Então, só come mal quem quer. Outra das coisas que eu acho que é importante falar é que no porco a nossa imaginação e nós culturalmente sempre tivemos essa capacidade, é possível fazermos tudo. Não há nem partes nobres nem partes pouco nobres.
se a qualidade da matéria-prima é boa, se o animal foi bem criado ou não. Essa é que é a única preocupação que nós temos de ter quando vamos adquirir a carne de porco, seja num supermercado, seja num pequeno produtor ou seja no talho do bairro. E essas produções ao ar livre que também permitem que o animal ande mais, não é? Também fazem com que a própria qualidade da carne também seja melhor, tem menos gordura. Se o animal for feliz, certo, não é? sim. Mais uma vez tem mais músculo, quer dizer que para pôr na panela é muito melhor. É melhor, mais saudável, sem dúvida, mais equilibrado. Eu não sei se estou a cometer algum erro ou não, e corrija-me se tiver, mas a carne de porco também é boa e saudável porque a maior parte da gordura se entra só ao pé da pele, correto? Sem dúvida. Embora há algumas raças, no caso da raça alentejana, tem gordura espalhada, no fundo ela está dentro da própria carne. Mas isso é uma riqueza, porquê? Porque quando eu cozinho a carne, essa gordura funde, ajuda, porque ela transporta calor e sabor, porque a gordura é que transporta o calor, funde e eu como uma carne que foi feita com sabor. Mas, hoje em dia, um dos grandes problemas que tem a carne de porco quando fazemos em casa é não nos preocuparmos com a temperatura que usamos. Tudo a baixa temperatura, tudo. Nada de cozinhar rápido. Ou então optamos pela panela de pressão, que as moléculas andam ali à pancada e partem-se, ponto final. Porque nunca nos podemos esquecer que uma carne parte, toda a parte proteica a partir dos 65 graus. Portanto, a proteína quebra aos 65 graus. Tudo o que seja acima disso, ela deixa de guardar a gordura e a água, porque carne tem basicamente água, gordura e fibra. E então, as peças que supostamente precisam de uma cozedura mais lenta, nós hoje temos em casa fornos com relógio. Vamos lá dentro, vamos trabalhar, vamos 12 horas, 15 horas, o que quer que seja. Hoje, na net, há tabelas para tudo e mais alguma coisa. Certo. Colocamos papel prata por cima, não é? Porque não deixa que a água evapore e mais suculento. Exatamente. E a carne, quando chegamos a casa, está feita. Só que nós temos de ter a preocupação de cozinhar em casa, como temos a preocupação de ir à manicure e pintar as unhas, ir arranjar o cabelo, ir fazer a barba ao barbeiro. Portanto, cozinhar e ir às compras tem que ser uma prioridade das famílias, porque eu sou profissional e eu tenho essa preocupação todos os sábados. E se vou viajar, antecipo. Portanto, nós programarmos o que fazemos em casa a nível de cozinhados e a nível de aquisição de produtos para a família tem que ser uma preocupação como outra qualquer. Certo. Isto é, eu não diria como outra qualquer, tem que ser uma das 5 preocupações que nós temos de ter com a nossa família, porque se eles comerem bem, andam mais felizes, têm mais saúde e no futuro, garantidamente, estamos a dar também um seguro de saúde. Sem dúvida. Aos nossos filhos. Mais saudável, sustentável, tudo. Económico, saboroso, não é? Tudo Portanto, é melhor. Muito comer importante. Coisas que não valem a pena é melhor do que comer um bom iogurte ou beber um copo de leite. É verdade. E uma coisa que também podemos desmistificar é o facto de a carne de porco faz parte daquilo que é o padrão dietético mediterrâneo, não é? Foi considerado o padrão mais saudável. E sem porco não havia gordura, porque assim, o azeite, que hoje é uma coisa muito fácil de chegar à mesa dos portugueses, como a manteiga, é hoje. Pois, não era. Certo. Portanto, a gordura de serviço era o porco, porque alguém tinha um porquinho. O porco e, na verdade, as aves de capoeira, porque também, como eram alimentadas de uma forma natural, tinham imensa gordura. Mas a gordura de serviço era o porco. Era o toucinho que se salgava, era o toucinho que se fundia para guardar a carne lá dentro e depois ia-se tirar quando era necessário cozinhar. Portanto, a banha do porco era a gordura de serviço para as pessoas que tinham menos poder aquisitivo. E, de repente, parece que a gordura do porco virou um inimigo público. E não é. E antigamente o segredo também dessa utilização da banha de porco, desta gordura saturada, tinha a ver com a quantidade, porque o nosso organismo precisa de gordura para as suas funções, sem dúvida, não é? Não precisa de 1 quilo. Certo, não precisa de 1 quilo, mas precisa dos 3% de gordura, que é aquilo que é recomendado para gordura saturada diária. O meu avô paterno
todos os dias de manhã o pequeno almoço dele era linguiça e um bocadinho de carne lá de vinha de alhos, como nós chamávamos, corada. Quando a carne não tinha a gordura que ele achava que tinha que ter, ele reclamava, ele não queria carne sem gordura. Hoje em dia eu vou ao talho, e acontece muitas vezes já ter assistido, as pessoas a quererem que retirem a gordura da carne. A gordura da carne pode lá estar, eu não sou obrigado a comê-la. Agora, quando a confecciono, se tiver gordura, garantidamente a minha confecção vai ser melhor. Vai ser, dá mais suculência, não é, à carne? Suculência e sabor. Não há sabor sem gordura. Evidente que as especiarias têm um papel importante, as ervas aromáticas também, o sal também, mas a gordura é um catalisador de calor e de sabor. E de sabor. Sim, e as especiarias podem ser utilizadas como estratégia, por exemplo, para pessoas que querem perder peso. E aí sim, como têm que eventualmente escolher carnes com cortes um pouco mais magros, podem apostar sempre aqui em enriquecer. Perder peso, basta olhar para mim que eu tenho um segredo. É fechar a boca e gastar. Certo. É a melhor maneira de perder peso, porque evidente que se reduzirmos também a quantidade daquilo que comemos, é fundamental. Claro. Se comermos bem, a quantidade certa e fizermos o exercício que temos que fazer, garantidamente que vamos perder peso. E em vez de beber uma garrafa de vinho, beber um copo. Pois, certo. É um balanço entre aquilo que entra e aquilo que sai, não é? Em termos de calorias. E sim é o resultado da gestão do peso. Portanto, acima de tudo, eu acho que muito daquilo que falámos aqui reforça aquilo que é a importância do consumo de carne de porco pelos seus benefícios, mas também a moderação que é necessária ter no seu consumo. Sem dúvida, e só acrescentando isto por último, que é Portugal não será, nem nunca seria o que é sem porco. Falando gastronomicamente. E para a economia também tem um papel muito importante, mas gastronomicamente faz parte da história. Nós não teríamos a riqueza de receituário que temos sem porco e sem os nossos enchidos que não são processados. Certo. Então, e chefe, o que é que vamos fazer hoje? O que é que traz de sugestão? Na verdade, eu pensei no hambúrguer por 3 razões. A primeira razão é que é extremamente importante as pessoas perceberem que picarmos carne não tem nada de errado. O que tem de errado é colocarmos coisas misturadas no meio da carne. E às vezes nem carne é. Porque seja ela que carne for, se for carne picada de boa qualidade, é um produto tão bom quanto outra carne que basicamente é um bife. Depois, há outra coisa que é possível nós, quando usamos como técnica de confecção de carne picada, que é juntarmos tudo. Eu vou fazer um hambúrguer que tem barriga de porco, tem a pá do porco e tem um bocadinho de fígado de porco. Mais uma vez, no princípio que é um animal é abatido e nós temos que pensar que temos que comer tudo do animal. Completamente. Não é? Hoje em dia não é só hoje, mas hoje é uma coisa que eu tenho muito presente na minha cozinha, é sempre que eu uso um produto, eu tenho que pensar que de onde é que vem esse produto e tentar usá-lo todo, ou o mais que eu consiga. Eu, inclusive, não tenho grelhadores a gás, tenho a carvão, porque eu acho que se quer as florestas limpas, tenho que gastar lenha e não tenho que gastar gás. E isso dava outra conversa. Sim. Aqui, que não tem nada a ver com o porco. A terceira questão tem a ver com, eu fiz um ketchup de morango, de verdade, não é um ketchup processado. E o pão que eu vou usar também é um pão de fermentação natural. Mais uma vez, o que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que quando as pessoas comem pão, elas têm que perceber que pão é que estão a comer. E infelizmente, eu diria que 98% da população das grandes cidades come um pão de muito má qualidade, porque eles também não questionam. E não há nada pior para nós comermos, e eu falo por mim, como experiência própria, do que comer um produto que é fermentado em 2 ou 3 horas. Pão tem que ser fermentado mínimo 8 horas, ideal 24. E então, eu escolhi exatamente o hambúrguer por isso, para chamar a atenção da fermentação natural, chamar a atenção lá em casa que é possível fazermos um ketchup em casa, não custa nada, basta inclusive às vezes usar a fruta mais madura que temos lá em casa, e se lhe quisermos dar cor, podemos colocar tomate ou morango e está resolvido. E depois, sempre que vamos ao talho,
temos de ter preocupação que não é só comer aquilo que supostamente que é nobre, é comermos tudo que o animal tem e temos que aproveitar essa parte toda que o animal no fundo nos dá, porque senão alguma coisa está errada. Sim, e quanto mais variarmos, eu acho que maior riqueza nutricional nós conseguimos. Sem dúvida, nutricional e de sabor, as duas coisas. Sem dúvida. Vamos para a cozinha? Vamos lá. Vamos embora. Então, Sofia, vou colocar um hambúrguer grelhado. Grelhado, que é o método de confecção mais saudável, não é? Grelhado com carvão. Com carvão, faz toda a Vou diferença. pôr aqui também o pão a aquecer, aqui ligeiramente para não queimar. Como eu falei há pouco, hoje em todas as minhas cozinhas, tudo o que é grelhado é com lenha e carvão. Tudo. Não há termos de gás, sabor, não é? não tenho gás nos meus restaurantes. Porque o gás eu não consigo controlar no fundo a temperatura. Se for um fogão elétrico ou um forno, ele tem termostato e ele, quando chega hipoteticamente aos 100 graus, desliga e só volta a ligar quando perde potência. O gás está sempre ligado. E depois, no que diz respeito à lavagem do trem, da cozinha, há muito mais sujidade com gás do que há com lenha. Com lenha ou com elétrico. A lenha tem outra vantagem, que é o aroma que dá aos produtos. Se nós queremos as nossas florestas limpas, temos que usar carvão e lenha. Estes subprodutos, não é? Podem ser aproveitados Eu diria de forma... que até no aquecimento de casa, sempre que pudermos usar lenha ou carvão, devemos fazer. É preferível. É. Mais económico e sustentável. Há muita gente que gosta da carne muito bem passada e tem um bocadinho um síndrome que a carne de porco deve ser comida bem passada. Hoje, com o controle que existe, sobretudo veterinário, da carne, a necessidade de ferver muita carne e de grelhar demasiado não faz muito sentido, porque, uma vez mais, vamos retirar toda a água que ela tem e toda a gordura que ela tem. Este hambúrguer é à prova de bala, porquê? Porque, para além de levar pão, leva também ovos e leva o fígado, que tem uma grande concentração de água. Portanto, mesmo para quem gosta da carne muito bem passada, não vai ser fácil estragar este hambúrguer. Fica sempre suculenta. Fica sempre suculento. É uma boa maneira de... Há muita gente que, mesmo com as questões da anemia, falta de ferro, que não gosta tanto de miudezas e de fígado, e assim é uma ótima forma de introduzir o fígado, não é? Dá uma maneira de comer-lo disfarçado. É Outra isso. das maneiras que eu normalmente costumo usar bastante é em patê. Sim. Então, se eu cozinhar o fígado de porco a baixa temperatura, e às vezes nem é preciso muita coisa, um fiozinho de alho, 2 ou 3 dentes de alho, uma folha de louro, alecrim, uma especiaria, e cozinho a baixa temperatura, trituro, ligo com um bocadinho de banha ou de azeite e é um início de refeição maravilhosa. É mesmo. É mesmo. Se for cozido a baixa temperatura, ele guarda tudo o que lá tem. Um pãozinho de fermentação lenta e está o petisco feito. Isso, na minha vida, é uma coisa que nem tem conversa. Tem que ser, não é? Faz toda a diferença. O lume está poderoso. No que diz respeito a pão, todos os meus restaurantes hoje são consumidores de pão de fermentação natural, e a começar por mim, é uma das minhas grandes batalhas, é como é que é possível as pessoas Não se comer, não é? não olharem e não lerem os rótulos daquilo que é o pão. Eu há pouco tempo fiz uma aula na escola do meu filho mais novo, que tem 6 anos, e levei um pão bom e um pão mau. Um sumo mau e fiz sumo com eles. E também levei manteiga boa e manteiga ruim. E dei às crianças para cheirar. E no que diz respeito ao pão, é impressionante a rejeição das crianças quando cheiram um pão que não é de boa qualidade. Se eles com essa idade conseguem identificar, não é? Como é que os pais lhe dão essas coisas a comer? Não devem, certo. Vamos empratar? Vamos a isto. Vamos? Este hambúrguer está pronto. Então eu vou colocar um bocadinho do ketchup, De morango. morango e tomate, alface,
A fibra também deve constar sempre nos nossos pratos do dia a dia. Um hambúrguer. Maravilhoso. Mais um bocadinho de ketchup. Isto eu aconselho a todos colocarem, não é? Que é os pickles. Vejam na receita, que vai ficar disponível para vocês. Os pickles de cebola. Isto aqui é opcional, que é um bocadinho de cebolinho e rebentes de beterraba. Quem tiver, coloca. Quem não tiver, não coloca. A questão de tostarmos o pão é fundamental para a crocância do hambúrguer. E aqui temos um hambúrguer de porco para a família. E com este cheirinho é impossível. É verdade, não... cheira bem, certo, cheira bem. muito Acreditem que cheira bem. Sim. Foi mais um momento da campanha Let's Talk About Pork. Se quiserem mais informações, basta seguir a página do Let's Talk About Pork e saber mais informações sobre esta campanha. Muito obrigada. E podem sempre telefonar para o Vital Sobral ou para a Sofia. Sem dúvida. Muito obrigada, chefe. Obrigado eu.